Então tá. Bom, eu agradeço então o convite da Galena, assim, foi em cima da hora, fui substituindo a Luca, a doutora Luciana Caluffi, que estaria aqui com vocês hoje, e infelizmente por uma questão de saúde familiar, pessoal, referente ao filho dela, uma cirurgia assim expressa, ela não pôde estar aqui. E eu por acaso fiquei sabendo de tudo porque nós fizemos uma transmissão ao vivo no Instagram do Fito Summit, que ela vai estar coordenando agora no mês que vem, em São Paulo, no qual eu vou palestrar, vou fazer palestra de abertura. E aí a gente fez uma transmissão ao vivo, então. E aí ela me contou, ela estava no hospital, inclusive, quando fez a transmissão na segunda-feira, que o filho dela tinha sido internado para operar na terça-feira. Então aí ela já avisou e também... E o pessoal, por acaso, na terça de manhã me contatou para ver se podia contar comigo, e eu felizmente tinha essa disponibilidade hoje. Conseguia organizar alguns compromissos que eu tinha em Porto Alegre para poder vir aqui ajudar o pessoal da Galena, que sempre me recebe, sempre me convida e sempre pelo qual tenho um carinho muito grande pela diretoria, pelos funcionários, o Agenor, a Cláudia, os diretores, que têm produtos de muita qualidade. Então já fazem mais de 15 anos que eu trabalho com produtos deles, que eu suplemento para os meus pacientes, e são produtos aqueles que eu escolhi usar, e são alguns dos quais eu vou falar hoje, são produtos que realmente funcionam. Então, por isso que eu venho com tranquilidade falar para uma empresa que tem produtos de confiança. Porque a gente recebe muitos convites para falar para diversas empresas e a gente prefere, às vezes, não falar, porque são coisas que a gente não necessariamente confia. Então, eu fico feliz de estar aqui hoje, podendo dar essa contribuição e trazer um pouco, então, da minha visão sobre esse processo. Bom, então aqui estão os meus contatos, o meu Instagram, o meu Facebook, o meu YouTube, onde tem vários vídeos gratuitos, muita informação. Tenho procurado gerar cada vez mais conhecimento, mais conteúdo de valor para vocês. Então eu queria saber quem é nutricionista aqui na sala. Okay. Estudantes de nutrição também. Farmacêuticos. Ok. Tem gente que é nutricionista e farmacêutico também? Eu achei que tinha. Ok. Então, médicos? Não? Ok, perfeito. Então, aqui tem as minhas redes sociais. Não sei se alguém já me acompanha no Instagram aqui ou uma outra rede social. Ok? Então, quem não acompanha tem que acompanhar, que a gente vai estar fiscalizando na saída. Se não seguir, não sai da sala no intervalo. Então vamos lá. O tema que foi proposto para hoje é corpo e mente saudáveis para a longevidade. Essa é a ideia daquilo que a gente estava propondo, que a Luciana se propôs a falar, né, nesse circuito do conhecimento, e eu vou procurar manter esse assunto com uma visão, acredito, um pouco diferente, com a minha visão desse processo. E quando eu pensei de ontem para hoje, né, em como que eu ia abordar esse tema, corpo e mente saudáveis para a longevidade, pensei, cara, o que eu tenho que ter para ter um corpo e a mente saudáveis? Eu tenho que falar em 1h30. E eu pensei assim, eu vou começar falando da matriz da nutrição funcional. E quando eu abro a matriz, o primeiro ponto que me vem é energia. Porque energia me conecta com mitocôndria. E isso me conecta com todas as células do meu organismo. Então, para eu ter corpo e mente saudáveis, eu tenho que ter energia, eu tenho que ter mitocôndrias saudáveis. Então, eu vou explorar como que a gente pode otimizar a função mitocondrial. E vocês vão entender ao final porque que a gente fala em todos os aspectos da saúde. No final, não, já pelo meio. Porque a questão mitocondrial é tão importante em diversos aspectos de saúde. Não é só realmente na energia, na disposição ou no cansaço. Então, quando a gente fala a teia, a matriz da nutrição funcional, vocês aqui já estão familiarizadas com a matriz? Vocês usam, conhecem? Quem conhece, levanta a mão, por favor. Bem pouca gente. Quem aqui tem curso de pós-graduação em nutrição funcional, levanta a mão. Ok. Quem aqui... Então a maioria já ouviu falar em nutrição funcional? Levanta a mão. Ok, então tem bastante gente que só ouviu falar e outros que nem ouviram falar. Então o que é nutrição funcional? Nutrição funcional é uma ciência que eu trouxe para o Brasil em 1999. Eu fiz um curso nos Estados Unidos, chamava-se
a aplicação da medicina funcional na prática clínica. E chegando aqui, eu não podia dizer que eu fazia medicina funcional, porque eu não sou médico. E aí eu vim com esse nome, então vai ser nutrição funcional, já que eu não posso dizer que eu faço medicina funcional. E isso foi em 99, lá fazem agora esse ano 20 anos, e que foi o primeiro curso, na verdade eu comecei aplicando nos meus pacientes, e fiquei, assim, abismado com aquilo que aconteceu. Primeiro com a minha saúde, que mudou em um mês, e depois com os meus pacientes. E daí aquilo realmente pirou a minha mente, literalmente, porque eu não acreditava no que eu estava vendo. Não acreditava que pacientes que tinham asma estavam há 10 anos se curavam. Pacientes com dermatite atópica há décadas se curavam. Pacientes com psoríase, a psoríase sumia. Pacientes com artrite reumatoide, espondilite anquilosante caminhando sem dor. Pacientes com doença de Crohn, com retocolite ulcerativa, com sangramento, com fístulas fechadas. E isso nos primeiros meses de trabalho. Cara, isso não pode ser normal. Mas sabe aqueles casos que vêm todos assim para que tu faça as curas e fique óbvio para ti que tu está no caminho certo? Parecia aquilo, porque eu fazia qualquer coisa e as pessoas ficavam boas. Eu disse, meu Deus, mas eu não sei, eu não tinha ideia do que estava acontecendo naquele momento. E simplesmente isso não pode ficar para mim. Isso não pode ficar para mim. E coisas que eu tinha eczemas no rosto e aquilo todos os anos. Eu ia no dermatologista todo inverno, ele me dava um corticoidezinho, sempre, me dava um Drenizone, eu me lembro. Eu ia lá, toda vez no inverno ele me dava, eu passava, ficava avermelhado e aquilo sumia. E no outro ano voltava de novo. E eu ia lá, ele dava a mesma coisa e voltava. No ano seguinte era sempre assim. E depois que eu mudei a minha dieta, aquilo sumiu. E não aconteceu mais. E eu tinha um intestino irritável, que eu não sabia que tinha, porque ninguém tinha me diagnosticado. Mas depois que eu mudei a dieta, aquilo sumiu. E eu ficava gripado várias vezes por ano. Eu me lembro que eu dizia, mãe, por que tu nunca fica gripado? Eu estou sempre com febre, eu tenho amidalite de repetição, e tu não tem nada? Por que eu estou sempre doente? E eu quero tirar essas amígdalas, eu não quero mais ter isso. E eu mudei a minha alimentação, e isso também sumiu. E eu não entendia por que as pessoas precisavam ficar doentes, então. E aquilo fez todo sentido para mim. A mudança que eu tive na minha alimentação mudou de sobremaneira a minha saúde e a saúde dos meus pacientes. Assim, em 6 meses, o meu mundo tinha dado uma volta de ponta cabeça, com todas as evidências que eu vi à minha frente. E aí, então, no final daquele mesmo ano, não cabia mais em mim aquilo, eu criei esse curso de nutrição funcional, que era um curso de extensão em Porto Alegre. Foram 2 dias, em outubro e dezembro de 99. E depois, no ano seguinte, essas 2 aulas, só dessas 2 aulas eu fiz 5 aulas, porque eu não tinha ideia do conteúdo naqueles dias. A aula que era para acabar às 6 da tarde, acabou 8 da noite, era uma confusão. Eu nunca tinha dado aula na minha vida. Na época do colégio, eu não tinha coragem de vir lá na frente e apresentar um trabalho. Eu gaguejava, eu ficava roxo. A minha timidez sumiu completamente. A gagueira diminuiu. Às vezes eu dou uma gaguejada ainda. Vocês percebam assim, né? Mas não tem nada a ver com o que era. Isso é 98% melhor do que era. E o pior é que eu achei até estudos ligando a alergia alimentar a timidez e gagueira. Então, muita coisa mudou. E foram as coisas para provar que eu estava no caminho certo e que eu estava no caminho da verdade. Então, não adiantava qualquer pessoa dizer como disseram: Gabriel, o Gabriel agora inventou... Não era o Gabriel. Esse aí inventou a palavra disbiose. Em 99, nunca ninguém tinha falado sobre disbiose, não existia isso em lugar nenhum escrito, em português. Estou dizendo que eu tinha inventado uma palavra. Criatividade, né? Só foi durante um sonho. Alguma coisa assim. Então as coisas foram acontecendo de uma forma muito rápida e muito intensa. E ao ponto que em 2002 a Valéria me convidou para abrir um curso de pós-graduação. E aí tudo começou a ganhar mais volume ainda. Bom, enfim. E a gente está aqui hoje para falar então sobre mitocôndrias, mas o fato é que o centro da nutrição funcional é essa teia. É essa teia que nos faz entender o ser humano de verdade. E é aplicando a nutrição aqui que a gente consegue tratar as pessoas. É entendendo que nós temos que olhar para os
antecedentes, que são a nossa genética, a nossa dieta e nossos hábitos do passado. Que a gente tem gatilhos que são os iniciadores do processo de doença e que liberam dentro do nosso corpo os mediadores. Então, se eu tenho genes que me predispõem à alergia, polimorfismo, por exemplo, de interleucina 4, aumento de função, de interleucina 10, diminuição de função, eu me submeto a um evento estressante, por exemplo, uma separação, ou um assalto, um sequestro. Eu disparo uma diminuição daquelas citocinas e me torno agora mais alérgico. E eu passo a ser alérgico por alimentos que eu não reagia antes. Então, o evento desencadeante atuou sobre uma base genética, liberou mediadores e me tornou mais alérgico, atuou no mecanismo de defesa e reparo aqui em cima. Entenderam? Isso é entender funcionalmente o processo de saúde da doença. Está meio devagar aqui, mas eu vou conseguir me adaptar. Vamos lá. Então, tem os fatores de estilo de vida, sono, relaxamento, exercício, nutrição, obviamente, o estresse e os relacionamentos. Tudo isso é considerado, tudo isso é valorizado na nutrição funcional. Não é só a dieta, não é só o que eu como. Tudo isso é importante. Tudo isso tem que ser perguntado e avaliado no paciente. Isso é fazer uma cura global, uma cura completa. Ok? E óbvio que eu vou entender como que a própria nutrição influencia nesses diferentes elementos aqui. Ok? E aí vem os pontos da matriz internos, que a gente chama, que são os pontos do nosso metabolismo fisiológicos. Então, como eu assimilo. Então, tem a ver com o gastrointestinal e o respiratório. Defesa e reparo, que tem a ver com a imunidade, que tem a ver com autoimunidade, inflamação, hipersensibilidades e alergias. Tem o aspecto biotransformação e eliminação, que é como eu detoxifico. O aspecto transporte, o aspecto que é a parte venosa, arterial e linfática. O neuroendócrino, que é a comunicação entre as minhas células. A integridade funcional, que é a gordura que compõe as nossas membranas. E o mental, emocional e espiritual. Então isso é a matriz da nutrição funcional. Isso é nutrição funcional. O resto é ciência. O resto é estudar. É aplicar a ciência para um ser humano que a gente enxerga ele como um todo. É entender que nós somos um resultado dessa interação entre tudo. E que a gente precisa, para cada célula, energia. E que essa energia é fornecida pelas mitocôndrias. Nós temos cerca de 30 trilhões de mitocôndrias no nosso organismo. Desculpa, 30 trilhões de células. E em 30 trilhões de células, cerca de 40 quadrilhões de mitocôndrias. Então eu me pergunto, o que danifica a mitocôndria? E seria possível torná-la mais eficiente? E aí a gente vê à venda muitos suplementos mitocondriais com esses nomes: MitoFull, ATPFull, MitoCharge, ressuscitador mitocondrial. E a gente vai ver o que tem aí dentro. Tem gente que está precisando desse agora. Eu quero. Ó, energizador mitocondrial, esse vai, ó, Energy Booster, por aí vai. Então, quais as evidências de que isso funciona e de que isso possa ter alguma utilidade? E a gente vai ver alguns estudos que falam sobre resposta celular. Vocês estão vendo a mesma coisa que eu aqui? Está passando duplo, triplo, sei lá o que, né? É meio estranho, vamos lá, de novo. Então, resposta celular ao estresse, hormese e vitagênese. Vitagênese logo lembra genes de longevidade. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a resposta celular ao estresse, ela é hormética e ela ativa genes de longevidade. Mas, Gabriel, o que é hormese? O que é uma resposta ao estresse que é hormética? Hormese é um efeito pelo qual uma substância numa dose pequena tem um efeito distinto e até oposto do que ela tem numa dose alta. Ok? Então, doses pequenas podem ter efeitos opostos que doses altas. Então, olha só, com o aumentar da dose,
Aqui está aumentando a dose, o efeito aqui aumenta, por exemplo, e aqui ele diminui. Então, por exemplo, para a expressão de sirtuínas, uma dose menor é melhor que uma dose mais alta. Não é quanto mais melhor. Ah, se 2 miligramas tem bom efeito, eu vou dar 20 então, que é melhor ainda. Quando a gente entende hormese, a gente entende isso. E aí não é só vou dar mais. Aí, tá. Então, resposta máxima. Olha só, resposta máxima está aqui, ó. Não está aqui com uma dose maior. Então, mito-hormese. Então, elementos que são horméticos para a mitocôndria, ou seja, que estimulam a mitocôndria a trabalhar melhor, na sua máxima função. Promoção da saúde e da longevidade pelos radicais livres. Os radicais livres são promotores de saúde e longevidade mitocondrial. Eles são sinalizadores de saúde e de doença, conforme a dose. Uma pequena quantidade é hormético. Um excesso é estresse oxidativo. Veja, uma coisa é ter radical livre, outra coisa é ter estresse oxidativo. Ok? Isso é muito importante. Porque tem gente, quem está começando em especial, acha assim, tem que eliminar os radicais livres. Tá? Como eu não sei como é que vocês estão nesse mundo, quem aqui está formado até há 5 anos no máximo, levanta a mão. Formado até há 5 anos, 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. Levanta a mão. Quem está formado há mais de 5 anos, alemãos. Então, quem não quer levantar a mão, então agora levanta a mão. É impressionante, só tem 2 categorias. Um levanta a mão, o outro não sei. Então, tem que pensar numa terceira categoria, não sei qual é. Pós-prandial. Esse é bursite no ombro, acho que não vou levantar a mão. Então, olha só. As espécies reativas são estressores que geram uma sinalização hormética que geram a expressão de vitagenes e que então geram longevidade. Ou seja, ter longevidade, será que envolve realmente ter mais espécies reativas ou ter uma quantidade controlada de espécies reativas? Nem de mais, nem de menos? Ou seja, será que se tu antioxidar demais não é ruim? Isso são perguntas. Vamos entender um pouco aqui então. Olha só. Desculpa. Aqui, ó. Reduzida sinalização de insulina de IGF-1. Menos insulina e menos ativação de IGF-1. Restrição de glicose e restrição calórica. E atividade física. Tudo isso sinaliza como déficit energético, aumentando a MPK, sirtuínas, e diminuindo a ativação de mTOR. E tudo isso vai, então, contribuir para ativar mais mitocôndrias. A mitocôndria produz radicais livres. E existe uma sinalização retrógrada para que no núcleo celular haja uma resposta de adaptação a esses radicais livres, aumentando a expressão de enzimas de fase 2 e de enzimas antioxidantes, como superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase, hemoxigenase e outras. Então, uma adaptação do corpo a esse estresse, que é a fome, a falta de calorias, a falta de carboidratos, a atividade física, que geram desequilíbrio energético e uma demanda mitocondrial. Vocês estão acompanhando essa linha de raciocínio? Então, gera um estresse pela restrição de carboidrato, restrição energética, a atividade física, e com isso sinaliza para o meu corpo, está em falta, eu tenho que otimizar as mitocôndrias. E aí o corpo se defende desse pequeno estresse gerado, que foi um estresse hormético, controlado, e melhora a minha defesa.
Ok? Esse conceito é muito importante. Vamos ver aqui, ó. O frio e o jejum têm esse mesmo efeito, que vão chegar a ativação, a fosforilação do CREB, que vai ativar PGC1-alfa, que vai ativar NRF2, ERR-alfa, PPR-alfa, e que vão ativar a biogênese mitocondrial. Mais ou menos a mesma coisa que a privação energética vai fazer, o que estava no slide anterior, através da NPK sirtuínas. Então o frio também é hormético. Tipo, eu agora estou com frio, vocês estão com frio, né? Vocês estão fazendo uma hormese agora no corpo de vocês. Se for demais, vocês vão ter um resfriado. Se vocês não se adaptarem, se vocês se adaptarem, vocês melhoram a resistência. Entendeu? É isso. Se é demais, passa do ponto, ficam doentes. Se não passarem do ponto, ficam mais resistentes. Certo? O que mais nós temos aqui? Fitoquímicos podem ter também uma ação hormética e ativar a vitagênese e estar associados então aos mesmos mecanismos de longevidade. Então, da mesma forma que um estímulo oxidativo qualquer, os fitoquímicos atuam no mesmo mecanismo. Eu vou repetir porque isso aqui é muito profundo para alguns de vocês. Fitoquímicos atuam da mesma forma que radicais livres. Claro que existem outros mecanismos pelo qual eles atuam que não são iguais, mas existe um mecanismo que é igual, que é através da ativação do NRF2, que desligando o KIP1 ativa, libera o NRF2 para ir até o núcleo e se ligar no ARE, o elemento de... Eu dou um clique e o troço vai 3. O elemento de resposta antioxidante. Isso, eu clico uma vez, ele vai 3 vezes. Vamos com fé. Se tiver um outro passador para depois do intervalo, a gente podia tentar. O elemento de resposta antioxidante. E, então, de novo, o estresse, o radical livre, a célula vai procurar se defender do radical livre através do estímulo a esse mecanismo, a esse mediador, a esse ativador nuclear chamado NRF2 ou NRF2, que desliga o KIP1, que libera o NRF2 para ir até o núcleo. E esse exatamente é o mesmo mecanismo pelo qual diversos compostos fenólicos ativam a nossa defesa celular. É aqui, vou trocar esse aqui. Ativam a nossa defesa celular. Ok? Então o que eu quero dizer é que quando você ingere alimentos e suplementos ricos em fitoquímicos, você está sinalizando para o seu corpo como se fossem radicais livres. E aí você ativa a sua resposta antioxidante. E isso é completamente diferente de você ingerir uma vitamina C ou uma vitamina E, por exemplo. Completamente diferente. Que vão inclusive diminuir a sua resposta antioxidante endógena. Porque elas substituem a tua resposta antioxidante endógena. Certo? Tá, ficou claro isso? Então vamos lá. Esse está funcionando. Então, fitoquímicos da dieta, entre outros fatores horméticos, como vocês estão vendo aqui, sinalizam para como se fossem radicais livres ou fluxo ou depleção energética, geram liberação de fatores de transcrição e geram a produção dos efetores da resposta hormética, ou seja, quem faz, quem realiza o resultado prático na célula de que ela está sofrendo o efeito daquela hormese. Enzimas, por exemplo, enzimas antioxidantes, chaperonas, heat shock proteins, fatores de crescimento. E aí a gente tem regeneração celular, regeneração de tecidos, regeneração de vasos, regeneração de nervos, regeneração de ossos. Isso a gente consegue com efetores horméticos, como jejum,
restrição energética intermitente, mudanças na composição da dieta intermitentes, períodos em que eu como mais, como menos, e uso de fitoquímicos. Ok? Vão pensando em perguntas, em dúvidas e anotem o que vocês estão pensando. Porque essa primeira partezinha aqui é para vocês entenderem a lógica, o conceito do negócio. Porque senão vocês não vão entender o uso dos fitoquímicos. Tá? Aí. Incluindo proteínas mitocondriais. Então, todos esses elementos, seja o estímulo cognitivo, sejam alimentos, sejam suplementos, vão gerar um estresse celular leve, mild, e transient, transitório, temporário. Um estresse celular temporário. E aí a célula vai ficar mais resistente. A nossa célula lida muito bem com o estresse temporário. Então eu tomo um fitoquímico e não tomo. Eu como um alimento rico em polifenóis e não como. Eu dou um estímulo e tiro. Eu dou um estímulo estressante e tiro. Isso melhora a resposta da célula. Então, alguns fitoquímicos impactam positivamente na função mitocondrial. Por exemplo, resveratrol, sulforafano, ácido carnosóico, acetilcarnitina, fumarato, carnosina e outro. Eles ativam os chamados vitagenes. Como? Que genes são esses? Heat shock proteins, hemoxigenase, etilredoxina redutase, sirtuínas. Então são genes ligados à longevidade. Então Gabriel está querendo dizer que se eu ingerir esses fitoquímicos, eu vou possivelmente estar ativando genes, que são genes que as pessoas que têm longevidade têm mais ativos? É exatamente isso. Então talvez eu poderia estar aumentando a minha longevidade se eu ingerisse mais isso? Exatamente isso. Ok? Sulforafano. Sulforafano, por exemplo, é encontrado nos brotos de brócolis. São o alimento que mais contém sulforafano. Então, o broto de brócolis é o alimento que mais tem sulforafano. A couve chinesa também, ou a selga também chama. Aqui chamam a selga. Okay. Couve-flor, próprio brócolis também. Então, tem vários estudos com outra planta agora, que é outro fitoquímico, que é o resveratrol. Então, o resveratrol também melhora mitocôndrias. E muito quando a gente fala em resveratrol, a gente pensa em uvas, né? Tem vários estudos sobre resveratrol e as uvas têm uma quantidade interessante, 0,15 miligramas em 100 gramas de uvas. Isso tem uma fonte online muito interessante para vocês pesquisarem, que é o Phenol Explorer. Tá? Uma tabela muito boa, umas fontes fantásticas para tu consultar nas várias, inclusive o efeito das técnicas dietéticas nos diferentes fitoquímicos. Mas pode ser mais interessante comer morangos, já que morangos tem mais do que o dobro de resveratrol do que uvas. A gente também poderia pensar na groselha, que aqui no Brasil a gente já não encontra. Outra opção seria cranberry, quase 2 miligramas em 100 gramas, que também é difícil a não ser cranberry seco. E aqui ainda lingonberry, olha só, 3 miligramas em 100 gramas. Então a gente tem algumas fontes bem importantes de resveratrol. Ainda ficando nas uvas, o extrato da semente das uvas também melhora a disfunção mitocondrial. Então quando a gente vai para as uvas como um todo, seja a uva em si, a casca da uva, a semente da uva, as folhas da parreira e a grainha, os galinhos da uva, todos têm vários tipos de polifenóis. Então, diversos são os polifenóis. Quando a gente pega a uva de uma forma integral, a gente tem fitoquímicos de vários tipos, flavonois, ácidos fenólicos, estilbenos, antocianinas, proantocianidinas, etc. Então tem um produto que eu gosto muito, que é o finoxin, desculpa. Porque ele tem uma ação antioxidante muito boa, ele é um extrato integral de uva, que vem desses galinhos todos que tem na uva.
Então, muito mais do que a própria polpa da uva, que alguns só comem a polpa ainda, né? Pegam a uva, cospem a casca fora, a semente, e só comem a fruta, que é onde tem menos polifenóis. Então, isso é feito com a grainha, que é o galho da uva. Então, a gente tem muito mais polifenóis, tá? Então, eu sou apaixonado por polifenóis, e olhem, comparada a ação antioxidante da vitamina E, é uma piada. Né? Muito mais interessante. Resveratrol, voltando então ainda na questão uvas, né? É um outro suplemento que tem muito pesquisado em termos de extensão de vida e longevidade, e ele chega a aumentar de 10 a 59% o tempo de vida nas diferentes espécies animais estudadas, tá? Em peixe, camundongo, insetos, etc. Então, óbvio que isso em animais e em seres humanos ninguém sabe ao certo se isso funciona tão simples de forma isolada. Mas daí surgiu aquelas ideias de dar 100 mg, 200, 500 mg de resveratrol por dia. Parece que quanto mais melhor, né? Só que não funciona assim para sirtuínas. Isso dá... Olha, vocês viram quanto tem no alimento. Então as pessoas vão comer 1, 2, 3, 4 mg num dia, 5 mg num dia, olha lá. Ah, cara, vão dar 500 então. Aí tem uma ação, por exemplo, estrogênica. Então, a questão da biodisponibilidade do resveratrol é muito importante, porque ele não tem uma biodisponibilidade boa, então tem que se usar produtos com uma boa disponibilidade. E eu gosto do Resveravine, porque ele é padronizado em 20% de resveratrol e viniferina, que é um outro flavonoide, e a gente consegue ter uma ação também muito boa, com uma ótima biodisponibilidade, com uma ativação de sirtuínas realmente eficiente. Vejam aqui, comparado ao resveratrol puro, com os dois polifenóis sinérgicos, a gente tem muito mais ativação. E eu não uso doses tão altas, apesar da dose sugerida ser até 30, eu em geral uso no máximo 15 mg por dia. Tá? Então, doses mais baixas. A regra é que os meus pacientes tomem 5 mg dia, 2,5 2 vezes ao dia. E eu gosto de usar sinergismo. Então eu vou usar, por exemplo, o Vinoxin junto com o Resveravine. Tudo nas doses mínimas. E assim eu vou somando e lá no final eu vou dar uma formulação de como eu faço tudo misturado. Com 10, 15 coisas misturadas, ingredientes. Porque eu quero trabalhar múltiplos mecanismos intracelulares. Com doses mais baixas, eu diminuo o custo e aumento a potência. Ok? O segredo não é, eu vou dar só Resveravine 100 mg, não é isso. Se eu tentar matar tudo com um tiro de canhão. Se eu acertar, eu destruo tudo, mas se eu errar, não, eu errei tudo também. Entendendo? Agora, se eu uso múltiplos fitoquímicos, múltiplos suplementos, a minha chance de acertar é muito maior. E eu trabalho no sinergismo das várias rotas intracelulares. Bom, tem também ainda uma outra rota dentro da célula bem importante, que não é só ativada pelo resveratrol e pela restrição calórica. Também é um outro fitoquímico chamado tirosol. Tirosol e hidroxitirosol, que vão trabalhar então da mesma forma. Então por isso sinergismo entre eles. Então o tirosol e o hidroxitirosol também são ativadores de sirtuínas. E outro mecanismo pelo qual o tirosol agora, o hidroxitirosol funciona, é na ativação da defesa mitocondrial. Ele ativa a produção da SOD tipo 2, que é a SOD manganês dependente. Então, ele realmente consegue ativar a transcrição do RNA mensageiro para a SOD mitocondrial. Então, em especial, se eu tenho pacientes onde eu fiz um teste genético, por exemplo, e eu vi que tem uma diminuição na expressão dessa enzima, é obrigatório eu estar usando nesses pacientes não só um suplemento de SOD, mas também um ativador da expressão gênica de SOD. Conseguem ver isso? Então, se eu fiz um teste genético, como tem cada vez mais pessoas fazendo hoje, e nesse teste apareceu que eu tenho diminuição, perda de função de SOD tipo 2, que é essa aqui, a manganês SOD, então eu vou usar um suplemento de hidroxitirosol e vou usar suplemento de SOD puro.
Entendeu? Então, vamos ver aqui mais. Então, estão vendo aqui o aumento da concentração da manganesoide e da atividade da enzima, com o aumento da concentração de hidroxitirosol. E onde que a gente tem tirosol, Gabriel? A gente tem tirosol e hidroxitirosol nas azeitonas. Como? Saem algumas palavras sem querer. Okay. Então, nas azeitonas negras, a azeitona preta, eu adoro azeitona preta. Alguém aqui gosta de azeitona preta? Eu adoro. Quem é que prefere as verdes? A maioria prefere verdes. Ótimo. A azeitona preta tem 14 miligramas de hidroxitirosol por 100 gramas e 65 de hidroxitirosol. Olha só que powers. Claro que são 100 gramas, mas bom, aqui é uma fonte só, a gente precisa comer, já vai comer só isso por dia. A azeitona verde tem bem menos, mas tem ainda muito bom. Olha aqui, o do hidroxitirosol 55 e 7,4 do tirosol. Ah, Gabriel, e o azeite não poderia ser uma opção? Até pode, mas olha ali, fica de 0,7 a 1,3. É muito menos. 0,7 de tirosol, 1,3 de hidroxitirosol. Então, muito menos. Bom, quando tiver que parar, que me avisam, porque eu vou até às 5h30, 6 horas, 6h30, 7 horas, 5 horas. Ah, beleza. Então, e ainda comendo azeitonas, tu vai ter um monte de oleuropeína, de verbacosídeo, de quercetina. Então, também um alimento fantástico para ser incorporado quando eu penso em mitocôndria do meu paciente, em saúde mitocondrial, em aumento daquela expressão da manganesoide. Então, estão vendo que eu conecto o teste genético com a dieta? Eu posso dar isso para todo mundo? Posso. Mas para aquela pessoa ali é mais importante ainda. Que tem aquele bloqueio, aquele defeito, aquela característica genética. Ok? E vocês podem também usar um suplemento que chama-se Oliolar, que é usado como um peeling em cápsulas. Eu não uso para isso. Eu uso um uso off-label. Tá? É um uso não tradicional, porque ele é recomendado pelo pessoal da Galena 300 mg por dia e eu uso 30, eu uso 10 vezes menos. Tá? Eu uso 30, 20, no máximo 60 mg por total diário. Então, se eu botar 20 mg 2 vezes ao dia, por exemplo, que eu quero, porque ele é feito do caroço da azeitona e ele é riquíssimo em hidroxitirosol e tirosol. Ok? Então, um outro fator de potenciar minha mitocôndria. Mas não é só isso, só fitoquímico. Ácido fólico, ou folato, melhor dizendo, e vitamina B12 também são fundamentais na manutenção da integridade do genoma mitocondrial. Então, eu não posso querer que meu paciente tenha mitocôndrias saudáveis e ele está com a vitamina B12 ali em 350 picogramas por ml no exame de sangue. Ou ele está ali com o folato em 8, em 7, em 6 e com uma homocisteína alta. Porque isso significa que eu não estou metilando de forma adequada e que eu estou perdendo integridade, estou gerando lesão, dano ao genoma. Ok? Então eu tenho que avaliar. Quem é que costuma pedir exames para o seu paciente, como por exemplo de folato e de B12, por favor? Gente do céu, isso é muito pouco? Porque existe uma epidemia, seguramente vocês estão aqui na sala, no mínimo 40% não tem B12 em níveis ótimos. Deve ter B12 em nível ótimo, é acima de 500. E vocês estão aqui hoje, quem é que sabe o seu nível de B12? Levanta a mão. Olha aí, ó. Levanta a mão para eu contar de novo. 8,73%. Então, vocês, espero que tenham um nível ótimo, acima de 500, vocês vão estar fazendo uma memória melhor, estão mielinizando melhor, a condução elétrica está melhor na sua bainha nervosa, estão com a cognição melhor, humor melhor, mais acuidade mental, raciocínio mais rápido. As que não sabem podem estar achando, não, eu sou burra mesmo, aprendo. E na verdade é falta de B12, falta de colina, falta de ômega 3.
E aí vocês ficam achando que, sei lá o quê. Quando vocês têm que comer mais ovos, com a gema mais mole, já que a colina se perde com o calor excessivo. Vocês têm que comer mais fontes de ômega 3 na dieta. As mulheres com linhaça ou com chia até têm um bom aproveitamento, as mulheres ainda com pré-menopausa, que tem hormônios. Porque o estradiol ajuda nessa conversão de ácido alfa-linolênico em EPA e DHA. Mas a mulher pós-menopausa e o homem convertem muito pouco de ALA em EPA e DHA. Gente, eu vi que vocês estão um pouco agora dispersos. Vocês estão acompanhando a linha de raciocínio? Voltem. Vocês entenderam que linhaça e chia são fontes de ALA, ácido alfa-linolênico? E isso funciona para mulheres que têm hormônios. Para o resto não funciona. Como fonte de EPA e DHA, que é quem efetivamente o cérebro precisa. Não funciona grosso modo, funciona muito menos eficiente, ok? Certo. Então, foquem nisso. Então, avaliar níveis ótimos, entender como a fisiologia corporal funciona, dar os nutrientes adequados. E aí foge dos protocolos, monta o tratamento para aquele paciente. Para aquele indivíduo que está ali. Mas o que mais, Gabriel? O que mais que eu preciso, o que mais que eu posso ter para ativar as minhas mitocôndrias? Eu posso ter ácido carnosóico. Ácido carnosóico tem no alecrim, tem na sálvia. São ativadores mitocondriais também. Eu posso fazer um chá de alecrim. Eu posso usar alecrim como tempero. Eu posso usar um chá de sal. Eu posso usar uma salva como tempero. Posso, ótimo. Eu posso usar quercetina como um suplemento ou como alimento. Eu posso pedir para o meu paciente comer cebolas roxas, que tem 17 miligramas em 100 gramas. Eu posso pedir para ele comer cranberry, olha a cranberry de novo aqui, com quercetina e com resveratrol. Eu posso pedir para ele comer alface, não sei o que é aquela bok choy, chinesinha chamam na feira ecológica lá em Porto Alegre. Bok choy, não sei como é que chama isso aqui. Já viram isso aqui antes? É isso que coloquem no Google, Bok Choy, B-O-K-C-H-O-I. Na feira eles chamam chinesinha, mas aí cada lugar deve ter um nome diferente. E aí já tem 39 miligramas por 100 gramas. E aqui a gente tem ainda alface roxa. A alface roxa tem muita quercetina. Então é uma ótima opção como fonte de quercetina. A gente pode pensar ainda em alho, que tem dialil trisulfeto, que é o trisulfeto de dialila, que também é um ativador mitocondrial. E a gente pode pensar ainda em cúrcuma, porque a curcumina ativa as mitocôndrias. Então tem muitos estudos com curcumina nas nossas mitocôndrias. E a gente pode pensar no ácido ferúlico, que tem no farelo de arroz. Eu adoro farelo de arroz para quem precisa de mais fibras insolúveis. É uma ótima fonte, que já vem lotado de vitamina B1 e vitamina B3. E magnésio e B6. B1, B3, magnésio e B6. E fibra insolúvel. Então, excelente para quem precisa disso aí tudo. Tá? Então, eu uso de forma intercalada com outras fibras. Com farinha, por exemplo, de coco, que eu acho uma fonte ótima. Com farinha de banana verde. Então, eu vou fazendo rotatividade. Tá? Feijão branco, café, linhaça, tem fontes de ácido ferúlico. E nós não podemos deixar o nosso paciente com deficiências nutricionais. Porque se ele estiver nutricionalmente deficiente, ele vai enfraquecer a sua mitocôndria. As deficiências de vitaminas e minerais aceleram o enfraquecimento mitocondrial que acontece com o envelhecimento. Então, se você envelhece desnutrido, você envelhece mais. Se você envelhece mal nutrido, se os anos passam e você está mal nutrido, as suas mitocôndrias ficam piores. Ok? Então vamos entender um pouco como que isso acontece. A minha produção energética, que acontece majoritariamente na mitocôndria, depende de vários nutrientes, vitamina B3, B2, ferro, enxofre, coenzima Q10,
grupo hemo e cobre. Então, olha, o complexo 1 mitocondrial, o complexo 2, centros de ferro e enxofre. Hemo tipo B, então é hemo. Então, é aquela mesma coisa que a gente fala da hemoglobina. Não é só a hemoglobina que tem hemo. Tem muitas outras hemoproteínas. Olhem aqui no complexo, aqui tem a ubiquinona com a enzima Q10, ubiquinona, ubiquinol, ok? Que os dois se intercambiam. Complexo 3 tem mais hemo, mais ferro e enxofre, mais hemo tipo C, um outro tipo de hemo. Citocromo C, que também é uma hemoproteína. E do complexo 4, que é o único lugar do corpo, agora atenção, que tem hemo tipo A. O único lugar do corpo que tem hemo tipo A. Então, olha, para produzir energia, hemo é fundamental. Fundamental. Então, caindo a síntese do hemo, diminui, em primeiro lugar, o hemo tipo A, que é exclusivo daquele complexo 4 da mitocôndria. E com isso há uma liberação de espécies reativas e dano à mitocôndria. Liberação de espécies reativas e dano à mitocôndria. Dessa forma, a queda, a redução, a inibição da síntese do hemo causa dano mitocondrial e dano ao DNA antes de haver anemia. O primeiro hemo que diminui é o hemo tipo A, não é o hemo que tem na hemoglobina. Então, antes de ter anemia, a minha mitocôndria já está em sofrimento e eu tenho menor síntese energética, que é lá no complexo 4, é depois dele que vai ter a síntese do ATP, e é por isso que o paciente fica cansado. E é por isso que ele tem insuficiência energética, antes da redução do transporte de oxigênio para os tecidos. Tudo bem até aqui? Mas o excesso de ferro também causa danos ao DNA. Porque a gente pensa, falta de hemo ou anemia é falta de ferro. Não é isso, isso é um fator. Excesso de ferro também causa danos ao DNA, não é só quando falta, excesso também. Então, a quantidade ideal de ferro é essa. Aqui está o dano ao DNA de várias células diferentes. Ele é o mínimo. Quando tem menos ferro, tem mais dano. Quando tem excesso de ferro, tem mais dano. Eu não quero nenhum extremo nem outro, eu quero o suficiente. Eu não quero uma ferritina de 40, ou de 30, ou de 20, nem uma ferritina de 300, 400, 500. Vocês estão entenderam isso que eu quero dizer? Tem várias coisas que eu não digo e ficam no subliminar. Porque a gente só tem uma hora aqui e o tempo está correndo. Mas se vocês veem um exame de um paciente, ele está em 500 ou em 300, vocês estão aqui. E se ele está em 40 ou 30 ou 20, vocês estão aqui. Eu quero que seja de 50 a uns 150, 200 no máximo. Ok? Vamos seguindo. Mas por que, Gabriel, que isso acontece? Por que isso acontece? Porque, como eu disse, nós temos várias e várias hemoproteínas. A hemoglobina é uma delas. Então, além daquele complexo 4 mitocondrial que tem hemo, tem tudo isso que tem hemo. Então, muitas dessas proteínas vão estar debilitadas também. E talvez antes de ter anemia. Então, gravem aí. Anemia é um marcador tardio de deficiência de hemoproteínas. Uma hemoproteína é a hemoglobina. Essas outras eu não estou medindo. Acompanharam? Okay. Como é que a gente faz hemo então, Gabriel? Como é que a gente faz hemo? A gente precisa de vários nutrientes. Vários nutrientes estão envolvidos na síntese do hemo. E uma boa parte da síntese do hemo acontece dentro da mitocôndria. Uma boa parte da síntese do hemo acontece na mitocôndria. Vejam aqui, ó. Aqui é a parte da síntese do hemo que é mitocondrial. E aqui é a parte citosólica. Então, a primeira reação é mitocondrial. Depois ela acontece no citosol. E depois ela finaliza na mitocôndria de novo.
até a parte final, que é exatamente a síntese do erro, que é quando entra o ferro, é a última etapa. Até aqui eu não precisava de ferro. Tudo aqui aconteceu sem eu ter ferro. Tudo aqui aconteceu sem eu ter ferro. Só aqui entrou o ferro. Pela enzima ferro pelatase. Eu precisei de tudo isso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, até precisar do ferro. Tá, Gabriel, mas me deixa mais claro. O paciente não tem anemia, ok? E o que ele sente? Ele não é anêmico. Tá, então como é que eu vejo antes da anemia? Estão preparadas aí? Estão preparadas? Sim? Sim? Beleza. Então dê aquela respirada. Vambora. Sintomas nos mais diferentes locais do organismo. E aí vocês vão entender porque eu estou falando de corpo, mente e longevidade linkando com mitocôndria. Porque em todos esses lugares aqui, todos esses vamos ter manifestações de deficiência, de insuficiência mitocondrial. Em todos eles, em todas essas regiões do nosso corpo. Cérebro, vou passar em cada uma delas rapidamente, resumidamente. O cérebro tem apenas 2% da massa corporal, mas consome 20% da sua energia. Ele é uma bomba de consumo energético. E por isso é uma bomba de produção de radicais livres. E é por isso que, entre outras causas, o aumento das doenças neurodegenerativas aumenta com a idade, porque aumenta a exposição a espécies reativas. Então, se você pensa em viver mais, é bom pensar em proteger o seu cérebro. E se você pensa em proteger o seu cérebro, comece pensando nas suas mitocôndrias. Porque ele tem muita mitocôndria. Porque ele consome 20% da energia do corpo. Onde? Nas mitocôndrias. 20%. Então, eu não vou ler, mas vocês estão vendo aqui as diversas manifestações no próximo slide. Mas a gente sabe que a função mitocondrial está debilitada em diversas desordens psiquiátricas. Isso é da Nature, não é a minha opinião. Isso é dezenas, centenas de estudos. Então, todas essas situações aqui se apresentam conjuntamente com situações de disfunção mitocondrial. Disfunção mitocondrial é como se chama. Então, se vocês têm pacientes com essas situações aqui, vocês estão tendo pacientes que têm disfunção mitocondrial. Então, aquele paciente ansioso que falava agora antes de eu começar a falar, provavelmente ele tem algum grau de disfunção mitocondrial. Vocês estão vendo aqui autismo, demência, enxaquecas, Parkinson, Alzheimer, disfunção mitocondrial. Então vocês podem usar um cerezo para ele ficar mais tranquilo, mas pensem no tratamento de base. Uma coisa é o tratamento sintomático, e está tudo bem fazer tratamento sintomático. O paciente fica feliz rápido, né? Melhorei logo daquilo que estava me incomodando. Mas eu sou um cara muito raiz, assim, eu quero tratar a base sempre, porque isso a nutrição funcional me ensinou isso. Trata a causa que depois melhora. Pode demorar um pouquinho mais, mas aí estou por um monte de processos. E aí eu já falei para vocês agora, o que eu faço para tratar a base. Eu trabalho com aqueles fitoquímicos, com aqueles alimentos. Eu ponho feijão branco na dieta, eu ponho azeitonas pretas, eu ponho farelo de arroz, eu ponho linhaça, eu ponho morangos, eu ponho uvas, eu falo para comer a uva com a semente, com a casca, eu ponho aqueles suplementos. Vocês conseguem ver isso na prática, no dia a dia, quando o paciente entra? Sim? Ótimo, é que isso eu quero que vocês saibam alguma coisa prática daqui hoje. Para mudar a vida dos pacientes de vocês. Por que vocês acham que eu vim de Porto Alegre até aqui? Fazer número? Eu vim aqui porque eu quero que vocês mudem. Eu tenho certeza que vocês vão salvar a vida de milhares de pessoas. Eu podia dizer que não dava. Não dá, vou ficar em casa, de boa, tá ótimo. Tipo, montar várias aulas hoje pro meu curso. Estava na minha agenda de hoje, montar aulas para o curso Fundamentos. Tem alunos do curso Fundamentos aqui? Tem alguém? Hoje eu ia montar aulas do curso. Vou ter que montar outro dia, vai surgir um outro dia na minha agenda. Mitocôndria e ouvidos. Aquela perda auditiva que tem com a idade é dano mitocondrial.
mitocôndria e olhos, dano mitocondrial. Mitocôndria e coração, disfunção mitocondrial. Mitocôndria e músculos, pacientes com câimbras que não respondem a nada. Eu já tive alguns casos, não é potássio, não é cálcio, não é magnésio, é mitocôndria que está em sofrimento. É a mitocôndria que faz o equilíbrio dos eletrólitos, é a mitocôndria que tem que produzir energia ATP para o magnésio ficar dentro e o cálcio ficar fora, para o potássio ficar dentro e o sódio ficar fora. Isso depende de energia para acontecer. E se não tiver energia, esse equilíbrio iônico não acontece. Então não é só comer mais magnésio, não é só comer mais potássio, entenderam? Tem uma bomba de ATP, uma ATPase que faz essa troca iônica na membrana da nossa célula. Fibromialgia. Quem aqui tem pacientes com fibromialgia? Quem aqui tem pacientes? Levanta a mão. Quem tem paciente com fibromialgia? Você tem todo mês alguém? Isso é uma doença basicamente mitocondrial. E vocês estão aprendendo estratégias para tratar isso. Então aqui está um estudo desse um de vários. Estresse oxidativo e disfunção mitocondrial na patogênese da fibromialgia. Fígado, hipoglicemia. Quem aqui se fica muito tempo sem comer, tipo de tarde, no final da manhã começa a ter hipoglicemia? Levanta a mão. Olha aí quanta gente. Levanta mais, amor, quero contar. Ah, tô com vergonha. Algumas levantaram antes, não levantam mais, viu só? Quando eu falei que eu ia contar, já para baixar, não me conta. Parece que vai potencializar a hipoglicemia. Estava passando mal já. Vamos fazer sério. Quem tem hipoglicemia, levanta a mão, por favor. Agora mantenha a mão levantada. Quem come de 3 em 3 horas. Olha só. As mesmas ficaram. O que acontece? Vocês mimaram as mitocôndrias de vocês. Hashtag Gabriel inventou essa em 2017. Se alguém falar em mitocôndrias mimadas, é cópia. Ok? Registrado, Gabriel de Carvalho. Mitocôndrias mimadas. Vocês não têm a mitocôndria flex. A mitocôndria está rígida. Só que eu quero dizer com isso, ela está viciada em consumo de carboidrato. Sabe aquela coisa que a gente aprende na faculdade? Uma bolachinha água e sal, uma bolachinha integral, uma barrinha de cereal. No meio da manhã, no meio da tarde, uma frutinha, não sei o quê. Tem casos e casos. Mas tem pessoas que vão desenvolver. E o pior, quando tem que fazer a ceia de noite ainda. Eu tenho que comer de noite, senão eu não fico bem, acordo de madrugada com fome. Imagina isso. A pessoa acorda às 6 da manhã, faz o café da manhã, vai dormir 11 da noite, faz a última refeição. Ela tem um intervalo de 7 horas da ceia para o café da manhã. Ela mantém as mitocôndrias mimadas. Ela não está flex. A mitocôndria não está preparada para usar gordura. Então ela entra em hipoglicemia. Ok? Entendeu? Não tem flexibilidade mitocondrial. Então bora. Mitocôndria e rins. Vou resumir aqui. Perda de aminoácidos e cálcio, magnésio e minerais pela urina aumentada. Então, pacientes com perda de cálcio aumentada, perda de magnésio aumentada pela urina, pensem que pode ser mitocôndria. Pode ser falta de vitamina D, pode ser dieta ácida, dieta de resíduo ácido, dieta que tem um PRAL positivo. Já ouviram falar em PRAL? Potential Renal Acid Load. É a carga ácida da dieta. Se for positiva, a dieta tem resíduo ácido, aumenta a excreção de cálcio e de magnésio pela urina. Eu quero uma dieta com PRAL negativo, que seja alcalinizante no metabolismo. Não tem a ver com mudar o pH do meu sangue. Isso não muda. O que muda é o esforço do corpo em manter o pH. Eu não quero esforço, eu quero que a dieta faça o trabalho, não que o corpo precise fazer. Não que os rins e o pulmão precisam equilibrar, e o osso. Eu quero que a dieta faça o trabalho, alivie o trabalho desses sistemas. Hiper resumidamente. Mitocôndria e pâncreas, diabetes,
disfunção do pâncreas esófago, então falta de digestão. Anemias crônicas, neutropenia, trombopenia, então falta de hemácias, falta de leucócitos, falta de plaquetas. Pode ser mitocôndria. Então vocês estão entendendo que mitocôndria está em todos os lugares. Homens, 50% hoje dos casos de infertilidade são por problemas dos homens. E basicamente o problema é mitocondrial. Isso aqui é a cauda do espermatozoide. E isso aqui são mitocôndrias. Isso aqui são mitocôndrias. E isso são mitocôndrias e aqui são mitocôndrias. Então você tem homens com infertilidade porque estão fazendo coisas erradas a vida inteira e detonando as suas mitocôndrias. E tem uma dieta ruim, e dieta toda tóxica, e pensamentos tóxicos, e sedentarismo, e falta de sono. Alguém aqui tem casos de homens com infertilidade? Tem. E tem outras situações, olha o que tudo tem aqui, eu não vou nem ler isso aqui tudo. Eu não estou dizendo que sempre que o paciente, por exemplo, tem diarreia é porque é problema mitocondrial. Não, é uma possibilidade que possa ser entre as diferentes causas. Em tudo isso que eu falei até aqui. Pode ser causa ou pode ser consequência. Em tudo isso que eu mostrei aqui até agora. Mas eu quero chamar a atenção de um ponto. Mais ainda, último nessa lista. Saúde glandular e hormonal. As mitocôndrias emergiram como jogadores principais nas ações dos hormônios esteroidais. Então não existe saúde hormonal sem saúde mitocondrial. E as pessoas hoje estão numa epidemia de quererem ter mais hormônios, sem fazer o que tem que ser feito para ter hormônios. Então quando a gente entra lá dentro da nossa célula, das nossas células, a gente vai entender que um hormônio hipofisário qualquer, como o LH, ou poderia ser o FSH, se liga no seu receptor da membrana da célula, e esse receptor está acoplado a proteínas G, GS, GI, estão aqui, que estão acoplados a outros transdutores de sinais, como enzimas, adenilato ciclase, fosfolipase A2. Adenilato ciclase converte ATP em AMP cíclico, que vai ativar PKA e MAPK, que vai ativar o transporte de colesterol para onde? Para dentro da mitocôndria. E é dentro da mitocôndria que o colesterol vai ser convertido na mãe dos hormônios todos, a pregnenolona. Então, o problema todo que as pessoas têm não é falta de colesterol. É que o colesterol não entra na mitocôndria. Por quê? Porque ou elas estão muito inflamadas, porque elas estão cheias de ácido araquidônico na membrana, que aí muita COX-2 ativada, e os seus metabólitos prostaglandinas inflamatórias vão bloquear a STAR e TSPO, que é essa enzima que transporta colesterol para dentro da mitocôndria. Então, se a pessoa estiver inflamada, se você olhar, a ferritina está em 500, se a proteína C reativa está lá em 4, se o fibrinogênio está em 350, 380, se a hemossedimentação está lá em 25, se os leucócitos estão em 6.500, ou se o cobre está alto, ou se a relação neutrófilo-linfócito é acima de 1,5, estão acompanhando? Ou se ele tem uma doença inflamatória, gastrite, artrite, colite, etc. Ele está inflamado, e aí o corpo vai diminuir o transporte de colesterol para dentro da mitocôndria, e ele vai diminuir a síntese dos hormônios. E aí eu quero dar o hormônio para ele, mas o corpo não quer produzir. E ele sabe o que ele não quer produzir, ele tem uma razão, é porque ele está inflamado. Ele tem que tratar a inflamação agora, e não preparar essa pessoa para se reproduzir. É para isso que servem os hormônios, fundamentalmente. É para te dar libido, para o homem, para a mulher, e para ovular e fazer espermatozoide e óvulo e reprodução da espécie. Mas para inflamado não é para se reproduzir. Mas meu corpo é burro, eu quero ter libido e eu quero ficar inflamado. Não, meu corpo é esperto, a gente que é burro. A gente não conecta que quando está inflamado não é para se reproduzir. Para o corpo, essa é a lógica
da evolução? Então eu estou todo inflamado, eu estou obeso, eu durmo mal, eu como mal, eu não faço exercício e eu quero ter lípido. Espetáculo. Quero me reproduzir todo mundo. Não funciona assim. Ah, eu vou tomar Viagra então. Entendeu? A lógica não funciona. Aí o cara toma e morre. No meio do ato. Não era para ser. A natureza disse que não era para ser. A pessoa insiste. Estão entendendo? Nada faz sentido a não ser a luz da evolução. A gente tem que pensar evolutivamente. O que significa isso? O envelhecimento e fatores ambientais depletam glutationa, aumentam COX-2, aumentam radicais livres. E com isso, olhem aqui, bloqueia as MAPKs, deixa o receptor ineficiente, bloqueia STAR e TSPO e nada disso se inicia. Então a solução não é eu dar hormônios inicialmente, é eu arrumar esses fatores que geram inflamação, estresse oxidativo e glutationa. Eu tenho que aumentar a glutationa, diminuir a inflamação, diminuir o estresse oxidativo. Esse é o segredo. Então olha lá, mitocôndria e retículo endoplasmático. Aqui estão as sedes da produção hormonal. Tem enzimas envolvidas nisso, não vou me deter nesses nomes, e nutrientes envolvidos nisso. Mas parte da síntese hormonal é mitocondrial, parte é no retículo endoplasmático, volta, por exemplo, no caso do cortisol, para a mitocôndria. Então a gente tem que ter saúde. Então quando a gente fala de estresse de retículo endoplasmático, de estresse mitocondrial, a gente está falando de disfunção hormonal. Intervalo? Ótimo. Estamos bem na hora que vai começar a explicar a parte mais importante da aula, que é como ocorrem os danos mitocondriais. Então a gente vai fazer um intervalo agora e vamos entender na volta como ocorrem esses danos e como resolver esses danos, ok?